Oi, sabe quem sou? Pelos meus olhos, você se conecta ao mundo, vibra, se emociona, fica indignado. Eu sou a audaciosa câmera de TV e desta vez vou te guiar numa viagem cheia de surpresas. Pé na estrada, vamos conhecer os museus brasileiros. Hoje vamos conhecer o Museu Vitor Meireles, que fica no centro de Florianópolis, Santa Catarina. Pessoal, beleza é o que não falta na cidade de Florianópolis, não é não? Que delícia passear por aqui! Essa é a imagem cartão postal da ilha, a Ponte Hercílio Luz, inaugurada em 1926. Ela foi a primeira ligação entre a ilha e o continente. Quem visita Floripa, apelido para os íntimos, encontra várias surpresas, como o Museu Vitor Meireles que visitaremos hoje. Várias de suas obras que retratam fatos históricos importantes do Brasil estão estampadas até hoje nos nossos livros escolares. O museu fica nessa antiga casa no centro histórico de Florianópolis. Adivinha o nome da rua? Vitor Meireles, claro! É um sobrado tipicamente luso-brasileiro do final do século XVIII. O andar superior destinava-se à moradia e o inferior ao comércio. No caso, o armazém do Antônio Meireles Lima, pai do artista. Olá, bem-vindos! É com grande prazer que vamos apresentar a todos o Museu Vitor Meireles. O Museu Vitor Meireles está instalado na casa onde nasceu o artista, considerado um dos artistas mais importantes do Brasil no século XIX. Vitor Meireles deixou um extraordinário acervo, esboços minuciosos e estudos em papel. Vamos saber como é que Vitor Meireles conquistou o posto de um dos artistas mais respeitados do Império? Vitor Meireles nasceu em Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis, em 18 de agosto de 1832. A mãe de Vitor era da freguesia do Brito, aqui em Santa Catarina, e o pai dele veio do Porto, de Portugal. Vitor residiu em Santa Catarina até os 14 anos e depois disso foi estudar na Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Ele morou no Rio de Janeiro até sua morte em 1903. Estudou na Europa, estudou na França e em Roma e depois voltou para o Rio de Janeiro, onde lecionou na Academia e no Liceu de Belas Artes. Bom, ainda em Santa Catarina, teve seu primeiro mestre, o argentino Marciano Moreno. Mas logo percebeu que para brilhar era preciso mais e decidiu estudar na Academia de Belas Artes no Rio de Janeiro. Do ponto de vista biográfico, Vitor Meireles é um dos personagens mais interessantes da história da arte brasileira. Uma das principais razões é que um menino simples, que vai descobrir seus talentos muito cedo e vai estudar no meio mais desejado do Brasil naquele momento, que é o Rio de Janeiro. Esse jovem se dedica com todo afinco e com todo empenho para se tornar um grande pintor. E finalmente ele consegue, se torna o maior nome da história da arte do Segundo Império. Vitor Meireles sonhava alto. O Brasil tinha ficado pequeno já, assim como Santa Catarina antes. Dedicou-se então com unhas e dentes para ganhar a bolsa na Europa. Nesse período ele vai estudar naquilo que corresponderia ao centro da cultura artística mundial, que é a Itália e a França. Em Roma, vai ser aluno de professores importantes, cujo nome está associado a uma estética que vem da primeira metade do século XIX, que é a estética dos nazarenos. Mas sofre também uma influência da pintura romântica muito forte. Depois ele vai complementar essa formação na França e vai também ter contato com artistas importantes da estética, digamos assim, do neorromantismo.
Essa marca da formação dele aparece nos quadros, e se as telas dele forem olhadas com bastante cuidado, vai se ver a respiração do que foi a metade do século XIX em termos de arte. Como estudante da Academia Imperial de Belas Artes, Vitor Meirelles foi um aluno muito aplicado. Ele desenvolvia séries de estudos de modelos vivos, de esculturas, e isso não mudou quando ele foi para a Europa. Na verdade, isso foi intensificado. Vitor Meirelles fez grandes obras, grandes estudos que eram enviados para a Academia Imperial de Belas Artes da Europa para que fosse avaliado pelos professores e então se pudesse aferir se o aluno estava realmente cumprindo com seus estudos na Europa ou não. Vitor Meirelles foi muito reconhecido por isso e era tido como um aluno muito aplicado e muito dedicado ao estudo. Agora que você já conhece um pouco da história, da vida e obras de Vitor Meirelles, vamos conhecer o casarão onde nasceu o artista, que está cheio de atividades, histórias, memórias e obras de arte. Nós estamos aqui na sala de exposições temporárias do Museu Vitor Meirelles, espaço onde acontecem diversas exposições de diversos caráteres, desde arte do século XIX, passando por arte moderna, arte contemporânea. E a ideia dessa sala é que ela seja uma sala viva, com diversas propostas, seja de exposições coletivas, seja de individuais. Para a ideia funcionar, o museu convida 2 artistas por ano para exporem aqui e mais 4 selecionados através de um edital. Como é o caso da exposição temporária Espectador Fotógrafo, da Patrícia Franca Rochette, que ganhou o edital e traz imagens assinadas pelo fotógrafo Zenon Pieters, heterônimo da artista. Um fotógrafo melancólico que fotografa pinturas em museus. Essa parte da casa onde vocês estão, ela era na época um armazém e por isso que ela tem características específicas, como, por exemplo, ela tem aqueles 2 buracos lá, ela não tem janelas, ela só tem portas, ela tem paredes grossas, que eram características típicas de um sobrado luso brasileiro. As paredes eram feitas de pedra sobre pedra, e para unir essas pedras, eles usavam uma liga que era muito característico aqui da ilha, que era feita com concha moída, óleo de baleia e barro. Essa chave, ela é bem parecida com a chave que a gente tem hoje, igualzinho. Ó, vou abrir aqui. Então, essa chave, ela é a chave que abre o museu até hoje e ela é uma característica que só é possível de acordo com o tombamento. Uma casa, para manter todas essas características de uma maneira conservada, ela passa por um processo de tombamento. O tombamento aconteceu em 1946, quando a União comprou a casa e a transformou em patrimônio histórico. Assim como o Largo Vitor Meirelles, que também é patrimônio público, aqui não pode passar carro e a rua ainda é de pedra. Desde a criação do Museu Vitor Meirelles, ele passou por várias fases de transformações, tanto naturais como conceituais. Apesar das várias intervenções e restaurações sofridas no século passado, essas intervenções não tiveram grandes resultados. Mas agora eles têm nas mãos um novo projeto do arquiteto suíço Peter Wittmann, que promete dar uma modernizada geral na cara do museu. A ideia, além, é claro, de ficar mais bonito, é ampliar os espaços, diversificar o uso e promover a inclusão social, com um elevador para garantir a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais. Essa é a sala de exposições de longa duração do Museu Vitor Meirelles. É aqui que a gente expõe o acervo do museu, um acervo bastante importante, à medida em que ele reúne obras de Vitor Meirelles e obras que ele fez tanto na Europa, no período em que ele fez o pensionato artístico dele em Roma e também em Paris, e também do acervo que ele produziu aqui no Brasil. Tem desde obras que foram obras que ele fez aqui em Florianópolis ainda, até os 15 anos de idade,
paisagens, que hoje são verdadeiros documentos históricos da memória da cidade. E tem também obras com uma importância no sentido acadêmico, ou seja, né, essa produção que ele teve voltada para a Academia de Belas Artes. Vitor Meirelles retratou a primeira Batalha de Guararapes e, para isso, de acordo com uma encomenda, ele foi para Pernambuco. Ficou lá durante um tempo estudando cenários da guerra e possibilidades de modelos também para armaduras, porque essa cena retratada, ela aconteceu muito tempo antes de Vitor Meirelles ter nascido. A cena de Guararapes ficou muito conhecida por uma polêmica chamada Questão de 1879. Vitor Meirelles expôs essa obra no Salão Geral de Belas Artes juntamente com Pedro Américo, que tinha criado a Batalha do Avaí. Essas duas obras colocadas lado a lado criaram polêmicas e debates acirrados sobre qual era o melhor pintor do século XIX. Essa questão ela tomou os jornais, ela se tornou muito conhecida e acabou com uma acusação de plágio, inclusive para Vitor Meirelles. Essa discussão aconteceu porque Pedro Américo também recriava cenas históricas a pedido de Dom Pedro II, como o famoso quadro Grito do Ipiranga, que está no Museu do Ipiranga em São Paulo. Eles eram rivais, disputando a atenção do imperador. No final das contas, o que a gente pode ver sobre Guararapes é que Vitor Meirelles fez um trabalho muito dedicado de estudos. Nós temos grandes números de desenhos, grandes números de esboços, inclusive a óleo, como é o caso desse aqui que está aqui atrás, que não é a obra final e é um estudo muito detalhado. Esse quadro é um outro estudo de detalhes para a pintura final do Batalha dos Guararapes. Dá pra gente ver o mesmo desenho aqui. No próximo bloco vamos ver mais quadros famosos de Vitor Meirelles, cenas históricas que estão na memória de todos os brasileiros. Fica aí que eu já volto. Estamos de volta a Florianópolis, onde fica o Museu Vitor Meirelles que estamos visitando hoje. Vitor Meirelles foi um dos pintores mais requisitados e aclamados do Império e aliou-se à proposta de renovação da imagem do Brasil, através de símbolos visuais da história. Vitor Meirelles é um dos pintores mais conhecidos do século XIX, juntamente com outros nomes tão conhecidos como Pedro Américo. Vitor Meirelles, além de ser um pintor de grande qualidade, ele também teve um papel muito importante no ensino de arte no Brasil. E a história do século XIX na pintura não pode ser contada sem falar desse personagem, que, é claro, foi construído de uma forma múltipla e que hoje na historiografia a gente conhece como um dos nomes muito relevantes da pintura histórica. Vitor Meirelles foi um dos grandes pintores de cenas históricas famosas, como é o caso do quadro A Primeira Missa. Para pintar essa cena, Vitor analisou detalhadamente a carta de Pero Vaz de Caminha. A ideia era ser fiel ao acontecimento. Por que a Primeira Missa é um quadro importante? Debré já havia pintado cenas históricas, Araújo Porto Alegre já havia pintado cenas históricas, mas Vitor Meirelles é o que vai fazer a retrospectiva mais distante. Ele vai no momento em que o Brasil é descoberto. E aí ele pinta a primeira missa realizada, que seria assim, como que a descoberta do Brasil foi oficializada. Chantada cruz com as armas e a divisa de Vossa Alteza, armaram altar ao pé dela. Disse à missa o padre Frei Henrique. Ali estiveram conosco de 50 ou 60 deles, assentados todos de joelhos, assim como nós. O quadro A Primeira Missa está exposto no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro.
Por sinal, lá também estão a Batalha dos Guararapes, o combate naval do Riachuelo e São João Batista do Cárcere. Aqui vocês têm uma pista de quem foi Vitor Meirelles. Foi um pintor brasileiro do século XIX. Vocês sabem por que o museu dele fica aqui onde vocês estão? Porque essa foi a casa onde ele nasceu em 1832. Ele nasceu nessa casa e viveu aqui até os 15 anos de idade. Essa obra que vocês estão vendo aqui, o título dela é Degolação de São João Batista. Ela é inspirada na história bíblica do João Batista. João Batista foi primo de Jesus, foi ele quem batizou Jesus. Esse quadro mostra o momento, a interpretação de Vitor Meirelles do momento em que a cabeça do João Batista é entregue numa bandeja para Herodíades e para Salomé, que são as mulheres que pediram a cabeça dele numa bandeja, segundo a história bíblica. Esse quadro mostra bem a influência do purismo italiano sobre Vitor Meirelles. Pintada ainda em Roma, ela é considerada a primeira obra autoral do artista. Nela podemos perceber a preocupação dele em escolher o momento decisivo da representação narrativa. Essas telas são estudos de trajes italianos feitos por Vitor Meirelles no período que ele estava na Itália. Esse é um retrato de senhora. Era uma das formas que os pintores ganhavam dinheiro no século XIX. Já existia fotografia, mas ela não era muito comum. E esse quadro aqui é um dos mais enigmáticos de Vitor Meirelles, A Morta. É um quadro bastante inquietante. Em primeiro lugar, a gente não sabe se ela estava de fato morta ou não, né? Ela está com os olhos semi-abertos. E esse quadro foge um pouco aos estilos de como as pinturas eram feitas na época, né? Ela está na horizontal, ao invés de estar na vertical, está ovalado, que não era muito comum. A obra foi batizada por um servidor técnico do Museu de Belas Artes. Considerada muito estranha ao universo do pintor que servia ao Império na construção da identidade brasileira. Por sinal, o artista ficou tão preso em retratar cenas históricas que, quando o Império acabou, ele praticamente ficou desempregado. Acabou sua vida pobre e esquecido. Um detalhe importante é que essas pinturas, antes de serem feitas, elas eram realizadas por meio de diversos estudos, onde cada parte desse quadro, enfim, um braço, uma espada, um elmo, um escudo, era decomposto, eram estudos muito milimétricos, e hoje esses estudos são realmente bastante importantes para ver essa construção da pintura, a construção dessa plasticidade, né? Essa sala guarda os estudos do artista. Vamos ver? Que as obras que estão aqui, nenhuma delas é uma obra final. Aqui, por exemplo, esse é um estudo para a primeira missa do Brasil. Esse é um estudo de um barranco para uma obra chamada Passagem de Humaitá. Esse estudo é considerado interessante por ser quase abstrato, não ter nenhuma figura humana. Ele mostra o lado paisagista de Vitor Meirelles. Foi um local estratégico onde o exército brasileiro precisava conquistar na Guerra do Paraguai. Vitor Meirelles vai para a guerra, não para combater, mas sim para estudar as batalhas para depois produzir obras delas. O quadro Passagem de Humaitá está exposto na Pinacoteca do Estado de São Paulo. A reserva técnica do museu preserva o acervo do artista. A temperatura é super controlada. Nessas gavetas estão guardados os primeiros rascunhos que ele fez ainda jovem. Muito legal! O museu também possui uma agenda cultural que movimenta a comunidade. São oficinas, cursos de teoria da arte, espetáculos teatrais e musicais e o cineclube. O projeto Cinema Falado do Museu Vitor Meirelles é um projeto pensado para discutir o cinema, conversar sobre o cinema, e a proposta é trazer obras cinematográficas que não estão no grande circuito.
frère. Tu la trouves belle, toi? Je t'en ferai des encore mieux. Avec des clous et un marteau. Et on en foutra partout. São filmes de arte, são filmes que não passam no circuito, que não passaram no circuito normal, comercial, e filmes que têm uma característica de rolar um bom papo, que tem até uma certa polêmica, que a gente possa render um papo, né? Se ele pudesse ser um filme de arte, melhor. Se às vezes filme de autor, filme que o diretor imprime a sua marca, esse é o filme que a gente quer trazer para cá. Ha già scelto qualche cosa, signora? È mia figlia. È molto bella, complimenti. Fettuccine ai funghi per me. Lei? Bresaola Rughetta. Non condita, la condisce lei. Grazie. Às vezes tem gente na plateia que fala, poxa, eu acho que eu vou mesmo então fazer vestibular para cinema, porque se tocou, né? E tem gente mais velha, assim, da terceira idade, que fala, eu queria que passasse filme do Kirk Douglas. Assim. Following the way of Christ? Not exactly. I mean, in my heart. Con sus promesas de la reforma de la tierra. E essa é uma pintura em óleo da cidade de Desterro. Vocês conhecem a cidade de Desterro, de Nossa Senhora do Desterro? Já ouviram falar? Desterro era o nome anterior de Florianópolis. Nessas imagens antigas de Desterro, podemos perceber o antes e depois da cidade, quando passou a se chamar Florianópolis. Olha o mercado municipal como era e como está agora. Esse pedacinho de mar já não existe mais, foi aterrado e virou parte da cidade. Essa é uma vista do centro de Florianópolis em 1851. Essa aqui é a Rua Trajano. Ela tem uma escadaria, uma igrejinha, e ele pinta da frente dessa igreja aqui, que é a Igreja do Rosário. A igreja ainda existe. As 3 igrejas que estão aqui existem. Essa daqui, essa é a São Francisco, que fica na Rua Deodoro, a rua do lado da Trajano, e essa é a Catedral. Ele escolhe, esse aqui era um dos pontos mais altos, com uma bela vista da cidade da época. Hoje, se nós formos lá olhar a vista, como ela é hoje, vocês vão ver que não dá para ver quase nada do que tem aqui. Apesar de ainda existir as 2 igrejas, elas não podem mais ser vistas desse ponto. Esse espaço da sala de exposições de longa duração ele é dedicado a um projeto chamado Diálogos com a Desterro. Qual a ideia do projeto? A ideia do projeto é convidar um artista contemporâneo ou então uma obra pertencente a um outro museu para dialogar com essa vista de Desterro. E a ideia então do projeto é justo pensar essa questão da paisagem, essa questão da urbanidade, também na contemporaneidade e também em outros acervos de outros museus. No caso, a gente está com uma obra da Brígida Baltar, que chama Algumas Perguntas, um vídeo, e o suporte da obra pode ser diverso, pode ser uma gravura, pode ser um vídeo, pode ser uma fotografia, uma outra pintura, a depender da opção realmente desse diálogo que a gente quer propor para o público. A proposta da obra Algumas Perguntas é fazer uma relação entre o vídeo e o espaço expositivo. São relações sutis entre os diálogos e suas imagens. Espero que todos tenham gostado de conhecer o Museu Vitor Meirelles, a vida e obra desse grande artista brasileiro, e lembrar que os museus são sempre abertos porque são espaços de conhecimento, de lazer, de entretenimento e de fruição de todos os seus acervos, e que vocês serão sempre bem-vindos, porque o museu estará sempre com as portas abertas. Muitíssimo obrigada! Hoje a gente fica por aqui. Para ter mais informações sobre o Museu Vitor Meirelles, entre no site. E aproveita para anotar o endereço: Florianópolis, Rua Vitor Meirelles, 59. Até o próximo museu, pessoal! Os museus são conceitos e práticas em metamorfose. Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas.
Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes.